Meus amigos, ferrou. Yuri Alberto e Zaccaria Labiade saíram lesionados. Cara, o do Labiade foi feio, rapaziada. O do Labiade foi muito feio. O do Yuri provavelmente, assim, visivelmente, né? Não é feio. Mas a gente sabe que, cara, um estiramento na coxa também é uma lesão muito ruim no futebol, né? Provavelmente vem de 2 meses pra cima, a volta do Yuri. Enfim, complica demais a situação do Corinthians, cara. No momento onde a gente tem Copa do Brasil já no próximo jogo, né? E também já na quarta. Jogo de ida e volta em sequência, né? Não vai ter parada pro Brasileirão. Já já também temos Libertadores. Então, assim, ficar sem o Yuri Alberto, cara, a gente já viu um pouco no jogo de hoje que é muito ruim. Porque quando ele sai, acaba a velocidade do time. Não que os outros jogadores não tenham. Na verdade, não tem. O único cara que tem é o Caio César, só que ele sozinho, mano, não vai fazer milagre, entendeu? Se você tivesse pelo menos um outro cara na outra ponta, beleza, mas nem isso a gente tem, né? É Caio César e Caio César. E quando tá o Caio César e o Yuri, a gente tem 2 pontos de velocidade. Mas se não tem esses dois juntos, mano, complica demais. Demais mesmo, rapaziada. E o Labiade, assim, cara, vou ser bem sincero pra vocês, tá? O Garro não tava jogando bola, o Labiade tava pedindo chance pra ser titular dessa equipe no lugar do Garro. E tava merecendo. Estava merecendo e era o que eu tava querendo, pelo menos, sabe? O Labiade já titular do Corinthians. Não é que tenha feito um belíssimo jogo hoje, não, mas, cara, nos últimos jogos, e até hoje mesmo, se você pegar a partida dos dois, cara, o Labiade jogou muito melhor que o Garro, gente. Muito melhor. O Garro não tá jogando bem, tá? É a primeira vez que eu tô criticando o Garro aqui. Eu não criticava o Garro antes, mas agora tá um bagulho sério de que não tá dando. Não tá dando. Bom, vamos falar primeiro da escalação e também de cada jogador do time do Corinthians, do desempenho de hoje, tá, rapaziada? O Corinthians veio com a escalação na famosa 4-3-3, né? Com o Hugo Souza, Milan, André Ramalho, Ranieri na zaga, Mateuzinho na lateral esquerda, Alan, Matheus Pereira jogando mais como meia, né? E não como segundo volante, Carille jogando como segundo volante, Labiade, Dieguinho e Lingard no ataque. Hugo, partida do Hugo, rapaziada. Achei uma partida ok, uma partida segura dele. Não cometeu nenhuma falha, nenhum ato perigoso. Então, gostei da partida do Hugo. Milans. Cara, o Milans, eu só fiquei um pouco preocupado no início do jogo com ele. Mano, tipo, a bola tava. Pensando depois, até que foi um pouco esperto. Mas a bola tava na posse dele. Ele preferiu o jogo. Tipo, ele tava lá no ataque. Lá no ataque. Não sei se vocês se lembram. Mas ele tava lá no ataque. Mano, ele tava com a bola no escanteio, ia fazer muita coisa? Não, mas tenta cruzar a bola, tá ligado? Ele preferiu jogar a bola pra lateral. Me preocupei um pouquinho em relação a isso, mas de resto tá tudo bem. O Milan fez uma partida boa, ok, né? Defensivamente é um cara que não atrapalha. Pelo contrário, defensivamente, mano, ele é muito seguro. Ofensivamente tem muito a melhorar, mas em questão defensiva é um cara seguro, mano, é um cara seguro. André Ramalho, jogo ok dele, gostei que ele acertou algumas interceptações. Ranieri, esse foi o man of the match. Jogou pra cacete o Ranieri, jogou muito, muito, acertou todos os bots, não perdeu uma, jogou demais o Ranieri. Mateuzinho, gostei do Mateuzinho na lateral esquerda, tá? Ele comete alguns vacilos aqui e ali, coisas normais de Mateuzinho, mas gostei muito, achei que jogou melhor na esquerda do que na direita. Alan, gostei da partida do Alan. Melhor partida do Alan com a camisa do Corinthians foi no dia de hoje, tá? No finalzinho do jogo fez algumas cagadinhas, na minha opinião, sim. Tipo algumas bolas que ele, tipo, por exemplo, a última que ele cruzou, na minha opinião, não tinha que ter cruzado. Teve alguns passos ali, achei que meio zoado, mas de resto, defensivamente, principalmente, jogou muito o Alan, cara. Muitos bots, muitos carrinhos na bola, certeiros, tá ligado? Alan realmente jogou bem. Matheus Pereira, ok, não foi muito bem não. Caride, jogou bem, Caride, gostei. Labiade, jogou ok também no Labiade, tadinho. E Dieguinho não jogou nada, cara. Infelizmente, esse daí não jogou absolutamente nada. E o Lingard também pode entrar nessa daí, que também não jogou absolutamente nada. Os que entraram, Caio César e Yuri Alberto. O Yuri tava jogando bem, tá? Apesar de ter perdido 2 gols que não podem perder, né, cara? Que você não pode perder aqueles 2 gols, principalmente o segundo que ele fica na cara do Santos. Não dá, cara. Não dá. Mas tava bem, tava tentando. Talvez uma hora teria uma chance de fazer. Mas infelizmente ele se lesionou, né, cara? Eu acho que na hora que ele tá trupicando, ele deixa a perna reta,
tá ligado? Nessa hora que ele deixa a perna reta, eu acho que a coxa faz, tipo, tá ligado? Estira, assim, e aí acaba com a coxa do tadinho, mano. Acho que foi nesse momento, né, rapaziada? Foi nesse momento que ele tava trupicando, deixa a perna reta, pisa errado e se lesiona, mano. E sai chorando, né, cara? Sai chorando, é um jogador que, enfim, cara, não somente como jogador, mas como pessoa mesmo, o Yuri é um cara muito legal, gente, muito legal mesmo. É uma pena que isso tenha acontecido com o menino Yuri Alberto, rapaziada. Bom, Caio César entrou e jogou muita bola, cara. O Caio César, mano, ele é muito bom, gente. Eu adoro esse cara. Garro entrou, não jogou absolutamente nada. Breno Bidon, não tem nem o que falar dele. E o André também não. Tá bom? Não tenho nem nada pra falar desses dois jogadores. Pra mim, não. E assim, eu fico só pensando na Copa, né, cara? A gente acabou de sair de uma Copa que o árbitro também participou muito do jogo. Quer dizer, não é que o árbitro participou do jogo, o que eu quero falar. Na verdade, o que eu quero dizer é que o árbitro, pô, também faz acontecer o espetáculo, né, cara? E a gente viu isso na Copa. E no Brasileirão a gente também tá vendo, só que da forma negativa. Um jogo parado, um jogo, cara, muito briguento, né, das duas equipes. Tava toda hora os jogadores do Corinthians, do Atlético Paranaense brigando. Tanto que no primeiro tempo, cara, de chance do Corinthians a gente teve só uma com o Mateuzinho, que o Santos faz uma defesaça. E só, mano. De resto, não tivemos mais nada no primeiro tempo. Aí no segundo a gente teve o viro aberto, teve a cabeçada do Viveiros também perigosa, que foi na trave do Hugo. Teve o viro aberto 3 vezes, né? Teve 3 chances de marcar um gol, dois muito claros, duas jogadas muito claras, né? A outra, uma defesaça de novo do Santos, né? Que decidiu a partida para esse ótimo time do Atlético Paranaense, né, cara? E só falando novamente do Labiade, né, cara? Como foi feio a forma que ele caiu, mano. E preocupa muito, velho, porque lesão de LCA, rapaziada, é uma das piores coisas que tem no futebol também, né? Infelizmente, cara. E assim, o Labiad já tem histórico de lesão no joelho direito, né, cara? Acho que, se eu não me engano, ele machucou agora o esquerdo. É outro joelho, ou seja, cara, preocupa demais num cara que tava numa boa crescente no time do Corinthians, tava se encontrando, jogando muita, muita bola. Talvez quando o Depay viesse, que vai ser um ponto que a gente vai falar aqui, inclusive, as coisas poderiam melhorar, porque os dois com certeza devem ter algum tipo de entrosamento, né? E, cara, complicou, mano. Complicou demais pro Corinthians agora. Não somente porque o Labiad pode fazer o meio, mas também porque ele pode fazer a ponta, né, cara? Ele faz muito bem esse trabalho de ponta esquerda e sem ele complica muito. Bom, rapaziada, eu só quero falar aqui, cara, por último, em relação ao jogo, né, cara, do ponta Leozinho, cara. Leozinho é um jogador, né, cara, que é ex-jogador de futsal, um dos maiores jogadores de futsal, né, pelo menos ele é chamado de príncipe ou rei do futsal, realmente jogava muita bola lá no Sorocaba, né, no Magnus. Tinha alguns problemas com o treinador lá do Magnus da época, que se não me engano era o Ricardinho, talvez, se não me engano era o nome do treinador. Teve alguns problemas e tudo mais, era um cara que gostava de driblar, não sei como ele era hoje. As tretas que ele tinha parece que eram coisas de moleque, né? Hoje provavelmente ele já é um cara mais maduro e tudo mais, mais crescido, né? Então talvez esteja diferente, mas no campo ele realmente joga muita bola. Hoje ele acabou não tendo muita participação, não jogou muito bem, Mateuzinho deu muito bem conta dele, mas é um cara pra gente ficar de olho. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro, rapaziada. O Corinthians não tem dinheiro pra gastar. Então, talvez uma contratação do Leozinho, talvez o Viveiros seja um pouco mais caro, né? Mas um Viveiros, um Teran, olha esse zagueiro do Atlético Paranaense, cara. Talvez esses caras, mano, seriam legais a gente pegar do Atlético Paranaense, mas principalmente o Leozinho, mano. Eu daria uma chance pra esse moleque, tá? Não somente por isso, mas também porque a gente precisa de ponta, né, cara? A gente agora tem a lesão do Labiade, tem mais uma lesão do Yuri, temos a lesão do Vitinho também no joelho, outra lesão no joelho do Kaique também, do Kaique Ferrari. Não temos ponta, rapaziada. Então o Leozinho talvez seria uma boa aposta. Eu acho que nesse segundo semestre seria uma boa aposta nesse finalzinho de temporada. E de verdade, cara, eu apostaria nesse moleque, mano. Apostaria muito, muito, muito no Leozinho, rapaziada. Acho que seria uma ótima aposta, tá bom? Enfim, pra acabar, mano, eu quero falar do Depay. Eu acho que com essa lesão do Yuri, rapaziada, a necessidade de renovar com o Depay aumenta muito. E pra vocês verem como quem tá dentro do Corinthians são uns ratos, uns porcos, uns nojentos. Estão pedindo, tipo, cara, coisas que não pedem para nenhum jogador. Tipo, coisas, por exemplo, comprovação do exame do joelho do Depay que comprova que ele consegue jogar. Mano, vocês, da renovação e transparência que seja, não sei nem se tá lá ainda, mas da renovação e transparência, vocês pediram o exame para contratar um Ângelo Arauz? Pediram
algum exame para contratar o Jonathan Cafu, para contratar o Pedro Raul, para contratar Félix Torres, para contratar, deixa eu pensar outro cara aqui, Bruno Xavier, Thiaguinho, com todo respeito ao Thiaguinho, que jogou bem no Corinthians. Vocês pediram para contratar esses caras? Kaká? Não, Kaká, eu tiro dessa, eu amo Kaká, adoro Kaká. Mas, vocês pediram para contratar Michel Macedo? Né? Com todo respeito a Michel Macedo também, que fez um golaço em 2019. Mas vocês pediram alguma coisa? Só mostra que quem tá dentro do Corinthians é um nojento. Se eu fosse, quer dizer, se eu fosse não, né? Porque assim, se o Marcelo Paz faz isso, de não ter que comprovar nada e só renova com o Memphis, Marcelo Paz é expulso do clube. Porque é isso que eles fazem. Dão algum jeito, se precisar incriminam um cara. Eles são assim. Eles são porcos a esse nível. Então, assim, cara, eu acho que nesse momento é o momento que a gente mais precisa do Depay. Tanto porque a gente tá com o transfer ban, e de novo, não vamos encontrar um cara com a qualidade do Depay fora do mercado. Tá, fora não, desculpa. No mercado, né? Não vamos encontrar, gente. Vocês me desculpem, não vamos, tá? Essa renovação com o Depay precisa sair pra ontem. Pra ontem. Não somente a renovação do Depay, mas talvez uma contratação de um Carlos Vinícius, de um Viveiros, né, cara? Mas principalmente a renovação do Depay é o que precisamos. É uma vergonha o que está acontecendo hoje dentro do Corinthians. Toda essa demora para renovação, toda essa dúvida se o contrato chegou ou não chegou para o Depay. É uma vergonha. É uma vergonha. O Corinthians é uma vergonha. Hoje era pra gente ser que nem o Real Madrid, mas não. A gente se rebaixa pra ser um clubinho, um timinho de merda. Por conta de gente de mau caráter lá dentro do clube. Gente, o Corinthians tem que virar SAF. Tem que vir essa fiel. Pra separar o clube do futebol. Precisa. Deixa os ratos no clube e deixa a gente profissional no futebol. Não tô dizendo que a SAF é a melhor, não, porque tem muitas SAFs muito ruins aí pelo futebol. Muitas. Muitas. Enfim, é isso que eu quero dizer, tá? O Corinthians agora se encontra na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, 29 pontos. Tem muita gente atrás ainda pra jogar bola, pra jogar bola, pra jogar ainda na rodada, como o próprio Galo, né, cara? Se o Galo vencer, passa a gente. Se empatar, acredito. Se empatar não passa, né? Mas se vencer, passa a gente e não vai ser nem um pouco legal. O primeiro da zona do rebaixamento é o time do Grêmio, com um jogo a menos também, com 22 pontos, né? Uma notícia também que não é nem um pouco legal, porque a gente ainda fica com a vantagem de 8 pontos de diferença para o primeiro da zona do rebaixamento, que ainda está com um jogo a menos, não somente eles, mas também o Vasco. Eu espero que a gente consiga escapar dessa zona o quanto antes. E o jogo de hoje dava para ter vencido, chegar aos 32 pontos, na verdade, e conseguir pelo menos uma sétima, sexta colocação do Brasileirão, rapaziada. Na minha visão, deixamos escapar pontos tanto no jogo passado quanto nesse, tá bom? Mas enfim, gente, é isso. Tamo junto. O Fernando Diniz, na minha opinião, até o momento tá fazendo um trabalho legal, tá fazendo um bom trabalho. Acho que tem muito a melhorar, claro. Mas enfim, tô gostando até o momento do trabalho do Diniz. Acho que ele tá tirando leite de pedra. Tamo junto, rapaziada. É nóis.